Oi, gente, bom dia! Hoje é sexta-feira e a cidade de Goiânia amanheceu dessa forma aí, olha. Você está vendo imagens ao vivo do Morro do Mendanha. É fumaça que não acaba mais. Mas também, né, gente, nós já temos até agora, segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 8.000 focos de incêndio registrados nesse ano de 2024. Isso significa o quê? Que nós já alcançamos o mesmo número dos incêndios registrados durante todo o ano de 2023. E pasmem, a maioria desses incêndios, mais de 6.000 deles, acontecem dentro das cidades. Ou seja, a zona urbana está sendo responsável por toda essa catástrofe, essa situação lamentável que a gente está vivendo. Aí você vê a Avenida Jamel Cecílio, conhecida também como a Avenida 136, no Jardim Goiás. Mesmo mais próximo, a gente tem a fumaça bem visível aí. Avenida 85 também movimentada nessa manhã de sexta-feira. E olha, a gente espera que a umidade do ar dê uma trégua, dê uma melhorada, porque nos últimos 4 dias nós tivemos 3 dias com 7% e ontem 8%. Ontem, inclusive, a temperatura de Goiânia chegou a 38,2 graus centígrados. Foi o segundo dia mais quente do ano aqui em Goiânia. Estamos torcendo, né? Rezando para que venha logo uma chuvinha, para refrescar um pouquinho. Mas o alerta que a gente sempre deixa para você é o seguinte: não provoque queimadas, de jeito nenhum, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo, nessa sexta-feira, no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. E nós vamos falar agora da última sessão ordinária da Assembleia Legislativa dessa semana. O destaque foi a aprovação da Política de Prevenção e Combate aos Incêndios Criminosos, que prevê pena até de prisão. Matéria que foi aprovada em definitivo pela Assembleia Legislativa. Agora falta apenas a sanção do governo do Estado. Mais detalhes na reportagem do Murilo Santos. Juízes, advogados, desembargadores e outros convidados, especialmente de Uruaçu, norte do estado, acompanharam a sessão ordinária desta quinta-feira. Eles prestigiaram o deputado Dr. Rodrigo Fernandes, que tomou posse na terça-feira em função da licença do deputado André do Prêmio. Licença esta para interesse particular, sem remuneração, não terá direito ao salário, podendo retornar a qualquer momento. O novo deputado também foi saudado por outros colegas parlamentares. Eu quero cumprimentar o deputado Rodrigo, dizer a ele que ele é muito bem-vindo a essa casa. Conte comigo no que precisar para ajudá-lo a exercer um bom mandato de vereador, de deputado. A sua região ganha muito com o senhor nessa casa como deputado estadual. Em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Rodrigo, dar-lhe boas-vindas e conte conosco mais um no Exército aí, da base do governador, para a gente desenvolver políticas e votar projetos importantes. O deputado Dr. Rodrigo disse que pretende honrar os quase 18.000 votos que recebeu nas eleições de 2022. A minha vontade agora, o meu anseio é de estar abraçando os 17.823 eleitores que confiaram no nosso projeto e agora o desafio é dobrado. É um período, né, de prazo determinado, mas mostra que é possível implementar leis. Eu vou apresentar muitos projetos, muitos requerimentos e o meu objetivo maior é tirar esses gargalos legislativos para fazer com que o desenvolvimento chegue mais próximo na região norte do estado de Goiás. Na ordem do dia, os deputados aprovaram em definitivo o projeto do governo sobre a política de prevenção e combate ao incêndio criminoso em Goiás. A matéria prevê até prisão de 4 a 7 anos para quem provocar incêndio em florestas, matas, pastagens e lavouras. Se o incêndio resultar em lesão corporal grave ou morte, a pena de prisão pode chegar a 10 anos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, anunciou que a casa vai promover campanhas contra as queimadas. Já determinei à diretoria de comunicação da Assembleia que possamos promover ainda este mês uma campanha para conscientização da população a respeito de queimadas e que nós temos que banir as queimadas, prejudicial à saúde, prejudicial ao meio ambiente, à nossa fauna e à nossa flora.
O que nós não podemos é nos calar diante do que vem acontecendo em relação às queimadas. Depois da sessão ordinária, ainda foi aberta a sessão solene, quando convidados do deputado Dr. Rodrigo usaram a tribuna. Eu estou aqui para desejar muito sucesso à sua trajetória política, que hoje, né, se inicia essa semana com a sua vinda para cá, que você possa levar inúmeros benefícios à região de Uruaçu, da qual eu faço parte. Eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que você desenvolve por esse estado. Olha, nós vamos falar agora de um assunto muito gostoso, nós vamos falar de gastronomia. E olha, teve uma ideia muito interessante que aconteceu na festa de Barretos, em São Paulo, este ano. Olha só, eu vou deixar inclusive para o Alessandro Silva, que é gastrônomo, comentar para a gente o que aconteceu, o que Goiás fez em relação à gastronomia na festa de Barretos. Alessandro, tá tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem, tudo ótimo, né? Sextou novamente, nós estamos aqui falando de um assunto tão interessante que é a gastronomia. Mais interessante ainda porque nós vamos falar aí de um evento que aconteceu em Barretos. Pois é, Barretos é conhecido pela festa de peão, pelos grandes shows sertanejos, né? Quer dizer, é um dos maiores eventos do Brasil, não é isso? E Goiás participou de que forma? Sim, acho que nós estamos levando, né, a nossa cultura goiana para fora do estado. E foi uma experiência assim, gigantesca para mim, Jodevar. Que eu não vou esquecer. Nós estávamos com o stand, né, do governo do estado e ali nós estávamos ofertando vários produtos, não só da gastronomia, mas como vinho, queijos, cachaça, todos os produtos que são produzidos aqui em nosso estado. E a gastronomia foi aí o ponto que mais se destacou. Como vocês podem ver nas imagens, nós tivemos aí 2 degustações. Olha o bolinho de arroz temperado aí, que é bem típico da cidade de Goiás, né? Quer dizer que nós levamos lá para dentro da festa de Barretos o que a gente produz aqui na área da gastronomia. Todos os pratos, né, que são, por sinal, tombados também, né, reconhecidos pelo IFAM. E assim, eu achei muito interessante, eu levar que muitas pessoas, né, da feira, que eram paulistas ou até mesmo de outros estados, eles não conheciam a nossa rainha, que é a pamonha, que é o empadão goiano, e eles acharam muito interessante esses pratos. Não conheciam a pamonha? Não, e assim, principalmente os nossos pratos têm nomes diferentes, né? Como caldo de quenga. Vocês levaram caldos? Levamos os 10 dias de participação, todos os dias tivemos caldo diferente. Aí os nomes chamaram a atenção? Os nomes chamaram a atenção, caldo de quenga, arroz de puta rica, chica doida. Então muitas pessoas na fila da degustação ali questionavam, gente, mas o nome é muito diferente, estou começando a gostar de Goiás. Olha para você que eu acho muito interessante, porque são pratos típicos que vieram do estado de São Paulo, né? Nós tivemos aí um grande projeto na década de 30, de 1930 aí, que foi a Revolução, né, o projeto de desenvolvimento de Getúlio Vargas, aonde que ele começou a oferecer terras aqui em Goiás para outros estados. Por quê? Porque nós tínhamos na época da colônia litoral, né, voltado para a Europa. O interior ele estava vazio. Então, esses pratos, né, esses pratos típicos vieram do Sudeste para o Centro-Oeste. Aí você fica pensando, como assim que eles não conhecem esses pratos de Goiás? Vaca atolada também eles não conheciam ou não? Não. Agora você me deixou curioso. Eu queria até que você explicasse talvez a origem, por exemplo, caldo de quenga. Caldo de quenga. Me questionaram muito isso na fila também de degustação. Você explicava lá na hora? Explicava. Todos os pratos típicos, os pratos que eram reconhecidos pelo IFAM, que eram tombados, né? E junto com isso, que eu falava da gastronomia, eu falava das nossas cidades também, da cidade de Goiás, Pirinópolis, a capital do doce de Nerópolis, que nós levamos todos os doces também ali de Nerópolis, levamos os doces cristalizados das cidades de Goiás. Então eles questionavam muito isso, principalmente em relação aos nomes. O caldo de quenga é simplesmente o nome dado à galinha ou frango.
Porque em Minas Gerais, eles chamavam o frango de quenga. Vamos lá pegar uma quenga. Tá não tem nada, não tem nada aí relacionado... Nada diferente. Nada diferente relacionado a outra coisa, não. Agora, arroz de puta rica. Arroz de Puta Rica, né, é uma história que surgiu também de uma mulher que cuidava de uma casa de meninas, né? E todo final de semana, sábado, domingo, que era o descanso dessas meninas, ela fazia uma comida diferente. Então ela pegava tudo que estava ali na geladeira, no caso as proteínas, linguiça, carne de frango, a carne bovina, e colocava tudo no arroz, junto com legumes. Daí surgiu o arroz de Puta Rica. Mas algumas pessoas questionaram se existia arroz de puta pobre. Sim. E na verdade existe, porque é só diminuir a quantidade de proteínas. Talvez você colocar 3 carnes aí, colocar uma. Então, puta pobre. Outra coisa também que chamou muita atenção deles, que eles conhecem como bolo de mandioca, nós conhecemos aqui em Goiás como mané pelado. Por que mané pelado? Nós estamos em uma situação, né, agosto, setembro, que o mês é muito quente. É o que nós estamos vendo, você acabou de falar na reportagem. E nós tínhamos uma comerciante aí que fazia o bolo de mandioca, mas quem vendia era o marido dela, que chamava Emanuel. Só que o Emanuel, por causa desse tempo de queimada, muito quente, ele vendia esses bolos de mandioca, né, o que é o mané pelado, sem camisa, porque estava calor demais. Então a pessoa ia comprar, vamos comprar o bolo. O bolo de quem? Do Mané, o Emanuel. Então aí começou... Virou Mané pelado. Isso, reza a lenda, tá, gente? Reza a lenda. Agora, já que você está... Ó, gente, gastronomia é cultura. Eu gosto de você porque você conhece bastante profundamente. Chica doida. Por que Chica doida? Chica doida. A Chica doida, ela veio aí de Quirinópolis, né? Ela veio há 73 anos atrás com a dona Petronília, que era uma senhora aí da cidade de Quirinópolis, que fazia o pamonha, fazia todas essas receitas com milho, mas só que um certo dia não tinha palha para fazer a pamonha. Então o que ela fez? Ela acrescentou alguns outros elementos ali, como a linguiça, né, a calabresa, temperou e começou a vender o caldo em forma de caldo, que aí se tornou a Chica doida. Chica doida veio do marido dela, que numa certa brincadeira, e a Chica doida, daí veio o nome Chica doida. Olha só que interessante. Que por sinal foi tombado, foi reconhecido como patrimônio imaterial em 2022. Agora, qual foi a reação lá das pessoas que iam lá na festa de Barretos quando ela chegava? Porque ela era degustação, as pessoas podiam chegar e experimentar. Qual foi a reação deles? A reação deles é que mais me chamou a atenção, Jodevar. É assim, eles ficaram assim impressionados, né, com a quantidade de receitas, né, que nós levamos lá sobre a cultura, sobre a história. Então eu via assim na cara deles, eles tentando imaginar como que é a cultura. E assim, é uma cidade muito perto, Barretos de Goiânia, está a 480 quilômetros. Você vai e volta. Vai e volta. E a maioria deles, 90%, nunca veio em Goiás. Nunca. E agora... qual a intenção de levar essa cultura? É mostrar nossos produtos, mostrar nossa cultura e trazer essas pessoas aqui para conhecer a gastronomia, o quão ela é importante para o estado. E o que você sentiu que eles mais gostaram? Pamonha. Pamonha. A pamonha. Por quê? Porque eles ouviram, né? Viu muitas imagens da pamonha. Que por sinal, Jodevar, a pamonha era para ser na primeira semana. Nós tivemos que repetir a pamonha no penúltimo dia. Aqui a gente gosta muito de queijo, né? Muito. E lá? Muito por causa... Chamou atenção. Chamou atenção por causa de Minas, que está, né, do lado ali. Do lado. E nós levamos nossos queijos também, produzidos aqui no estado, que eu acho que chamou muita atenção. Nossa, então Goiás é rico na gastronomia. Jodevar, eu já falei para você que eu sou paraense, então eu nasci no Pará, mas a minha alma é paraense, mas o meu coração é goiano, porque eu tenho mais de 26 anos que moro aqui em Goiás. E eu vejo a reação das pessoas da mesma forma quando eu cheguei aqui em Goiás. Então, Goiás, assim, como eu falava lá, Goiás é bom demais, é o estado que dá certo, com certeza. Pois é, olha, dá os parabéns, né, à iniciativa do governo de Goiás
de levar a nossa gastronomia para a maior festa do peão do Brasil, que é a Festa de Barretos, e você disse bem, menos de 500 quilômetros aqui da nossa capital, e quando você mostra para Barretos, você mostra para o Brasil inteiro, né? Mostra para o Brasil inteiro, porque lá nós recebemos o Brasil, né? Então lá nós tivemos aí Sul, Pará, Nordeste. Então a visita no stand, nós recebemos mais de 12 mil pessoas aí durante esses 10 dias. Então foi muito importante assim, mostrar a gastronomia e a importância que essa gastronomia tem dentro do estado e para fora do estado também. Porque, Jodevá, uma coisa é você receber pessoas em nosso estado. A outra coisa é você levar a nossa cultura para outro estado. São duas coisas totalmente diferentes. Tá certo. Eu queria muito agradecer a participação mais uma vez do Alessandro aqui, que toda vez que ele chega, ele dá uma aula, né, de gastronomia para a gente, e eu estou tirando muitas dúvidas que eu tenho. Sempre que eu posso, eu pergunto para você o que é isso, a origem. Gosto muito da origem, né? Inclusive, a história da nossa gastronomia. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Posso fazer um convite aqui? Pode. No dia 9 e 10 de Jodevá, nós vamos ter o Acelera iFood, que vai acontecer ali na Brasel. E nós vamos ter ali uma chefe, que é a chefe executiva aí da Brasel, do Sindibar, como uma das palestrantes. Então quero convidar você dia 9, dia 10 aí, eu estarei lá, viu? E vamos aí acelerar o nosso iFood. Segunda e terça. Segunda e terça. Vou deixar o meu Instagram, que é Alessandro F. Silva, e o da Brasel também. Entra lá que eu passo todas as informações para você. Tá legal. Tá certo. Bom evento para você então. Obrigado, eu que agradeço. Um bom final de semana para você e para todos aqui da equipe aqui do Agora Goiás. Espero você na sexta-feira que vem. Com certeza, com um tema especial. Bom. Grande abraço para você. Vamos continuando agora com mais informações aqui no nosso programa. O projeto Escola no Legislativo recebe alunos do Colégio Estadual Geralda Luzia Vec para uma visita guiada, para que essas pessoas, esses alunos possam conhecer como é que funciona o nosso Legislativo. A matéria, a nossa reportagem é da Michele Moura. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás recebeu os alunos do Colégio Estadual Geralda Luzia Vec de Leopoldo de Bulhões para visita guiada nas dependências do Palácio Maguito Vilela. A iniciativa é uma parceria do Goiás Tec, programa de ensino médio mediado por tecnologia da Secretaria Estadual de Educação, com a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer e Escola do Legislativo. Essa aproximação com a sociedade é muito importante, porque não só fortalece o poder legislativo, mas também estimula práticas de cidadania participativa, conhecendo como funciona a Assembleia, conhecendo como acompanhar as atividades da Assembleia, inclusive como usar as ferramentas que nós temos, inclusive online, sobre a interação com o poder legislativo. Cerca de 50 alunos participaram da atividade educativa. Eu quero cursar, fazer direito, então acho que isso está aprimorando mais, abrindo mais minha mente e fazendo eu focar mais e também aprender mais sobre. E é um prazer estar aqui com todos vocês. O professor da Goiás Tec, Luiz Carlos Silva, explicou o objetivo do programa. O projeto Goiás Tec é um ensino mediado por tecnologia que atende alunos de difícil acesso em áreas quilombolas, indígenas e campinenses. Então, muitas vezes, esses alunos não têm a possibilidade de conhecer nem a capital. Então, a partir desse projeto de parceria que a gente fez, nós trazemos os alunos para cá, para Goiânia, para conhecer, num primeiro momento, os estúdios do Goiás Tec, onde são produzidas as videoaulas, que vai para o estado todo, e eles têm também o material a partir da sua apostila, e essas videoaulas chegam para essa população de difícil acesso. Olha, vamos continuando agora, o tempo está muito seco, a umidade relativa do ar está muito baixa, muitos incêndios, e esse é o assunto da nossa própria reportagem, porque o ar em Goiás está batendo recorde de baixa umidade. Durante 3 dias seguidos, o índice ficou em apenas 7%, o menor índice do país. O jeito, claro, é buscar meios para amenizar os efeitos dessa secura. É o que você vai ver agora na reportagem da Sara Queiroz. A garrafinha com água tem sido um aliado indispensável nesses dias quentes em Goiânia. Não dá para sair de casa sem uma. Tomando muita água, hidratando. É isso aqui,
para poder a gente vencer essa sequidão. Nem o banho tanto assim não resolve, mas sim a questão de tomar bastante água e alimentação mais saudável. A umidade do ar chegou a 7% em Goiânia, devido a uma massa de ar seco e a predominância de dias sem chuva. A meteorologista Elizabeth Alves disse como vai ficar o clima nos próximos dias em Goiânia. As condições aí para o tempo, para os próximos dias, é continuar essa tendência aí de tempo seco, que já estamos vivenciando, né? Seco e quente. Então não vai mudar muito. Tem um pequeno alívio na temperatura na quinta-feira, no entanto, não vai ser nem sentido, né? Que é sair aí dos 38 e para os 36. Então não vai ser sentido essa condição em termos de temperatura. Além da baixa umidade e de muito calor, a fumaça das queimadas também tem prejudicado os goianienses. O que está me atrapalhando muito é a fumaça. A fumaça que me atrapalha eu dormir, a respiração, porque está demais, né? Essa fumaça que está suspensa e tende a piorar um pouco mais ainda na sexta-feira, porque associada ao que já está ocorrendo dessas queimadas na Grande Goiânia e próximo, vai também se juntar aí aquela fumaça que vem mais da região norte do país, porque essa subida da frente fria vai mudar a direção do vento e vai fazer com que essa fumaça volte a ocorrer. O jeito é se cuidar para enfrentar as altas temperaturas e a baixa umidade nesses dias. A gente fica mais descansado, mais na sombra. É isso, limonada. É bastante água e umidificador e ventilador. Olha, água e muito juízo, né? Porque veja bem, o pior de tudo é que essas queimadas, a maioria delas é feita dentro da cidade. São queimadas criminosas, intencionais, que as pessoas fazem isso e realmente não pode. Os números do Corpo de Bombeiros mostram exatamente essa realidade. Até agora, nesse mês de setembro, nós já registramos 8.000 focos de incêndio aqui em Goiás. Mais de 6.000 aconteceram e estão acontecendo exatamente dentro da cidade. Isso é lamentável, né? E como é crime, né? As pessoas que fizerem isso, se forem pegas, podem ir para a cadeia, tá bom? Gente, o governo de Goiás foi premiado pela distribuição do Mix do Bem, a mistura de alimentos desidratados que ajuda a nutrir famílias em situação de vulnerabilidade social. Detalhes na reportagem do Rafael Mesquita. O Mix do Bem é produzido pelo programa Nutribem do governo de Goiás e é voltado às famílias em situação de vulnerabilidade social do estado e às entidades que atendem a esse público. O programa distribui alimentos doados por permissionários e produtores que trabalham na Ceasa. No Mix do Bem, esses alimentos são entregues em pacotes produzidos com arroz, proteína de soja e vegetais desidratados. A iniciativa também engloba frutas desidratadas embaladas a vácuo. Os beneficiários recebem orientações de receitas que podem ser feitas a partir dos alimentos recebidos. Uma das receitas que os beneficiários do programa recebem é o Mix do Bem com piqui. Essa receita que está sendo preparada aqui pela Marília e pela Michele, são nutricionistas da OVG. Marília, explica pra gente como é feita essa receita e quais os valores nutricionais dela. Aqui a gente tem fibras, a gente tem vitaminas, minerais provenientes tanto do arroz, da proteína de soja, da cenoura, do tomate e antioxidantes presentes no alho e na cebola. Hoje o nosso diferencial aqui é fazer o Mix do Bem com o pequi. E o pequi foi doado pelo nosso parceiro, a Emater, que fez a entrega do nosso pequi aqui sem espinhos, para que a gente possa fazer aí uma receita super saborosa. Nós vamos utilizar um pacote de 500 gramas. Vamos utilizar aqui 250 gramas do pequi sem espinhos, cheiro verde, sal e óleos a gosto. Os beneficiários afirmam que a iniciativa é fundamental para atender às necessidades de alimentação. Já gasta metade com remédio, mas a outra metade, ainda bem que eu tenho alimentação, né? A gente acaba dependendo muito, né? Por ser uma instituição filantrópica, essas doações para a gente assim, é fundamental, ajuda imensamente.
para manter assim, o quadro nutricional deles bom, né? A gente consegue ofertar uma variedade maior de alimentos, de nutrientes, então assim, para a gente é excelente. O Mix do Bem foi o vencedor de um concurso internacional de uma instituição europeia que reconhece projetos que buscam soluções criativas para desafios urbanos e rurais urgentes. A ação de Goiás ganhou na categoria Melhor Projeto Ecossistema, que elege iniciativas que promovem a sustentabilidade e combatem o desperdício. Olha, a Assembleia Legislativa recebeu a primeira sessão do Cineclube Laranjeiras, o evento que aconteceu em parceria com a Associação LGBT de Goiânia. Em pauta o tema A Melhor Idade LGBT, Respeite a Minha História. Acompanhe os detalhes com a reportagem da Edrisa Borges. Concentrados e atentos, foi assim que os participantes da primeira sessão do Cineclube Laranjeiras, realizada na Assembleia Legislativa, assistiram a filmes abordando o tema Melhor Idade LGBT, Respeite a Minha História. A sessão especial aconteceu em parceria com a Associação da Parada LGBT de Goiânia. A nossa população ainda não aprendeu a respeitar as pessoas idosas, não aprendeu a acolher as pessoas idosas. As políticas públicas, principalmente para pessoas LGBT idosas, ainda são muito deficientes. Então a parada está trazendo essa discussão. Trazer filmes que estivessem dentro dessa temática, né, da temática LGBT, principalmente que estivessem com essa a ligação com o tema do envelhecimento de pessoas LGBTs, né, que é tão, como o Marcos até tinha falado, inédito, porque antigamente as pessoas não tinham um alcance de expectativa de vida tão grande, né? O Cineclube Laranjeiras é um projeto de extensão do curso de Cinema e Audiovisual da UEG e foi fundado em 2008. A gente espera que essa sessão de 2024 seja a primeira de várias por aí dentro do cineclubismo, né? O cineclubismo tem essa função de usar o cinema de uma maneira que possa fazer com que as pessoas dialoguem sobre algumas vezes temas bastante espinhosos, né? A realização do evento foi da Seção de Atividades Culturais da Alego. O que acontece ali? Tá certo, vamos fazer o seguinte, hoje vai acontecer uma partida importante. O Brasil vai jogar contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil que está aí na 6ª posição e a gente vai falar disso, né? De esporte a partir de agora com o Hugo Duarte. Hugo, tá tudo bem com você? Tudo bem, espero que às 22 horas, conhecido como 10 da noite, esteja melhor. O Brasil vença a equipe do Equador. Tá certo, olha, realmente, olha, vamos fazer o seguinte, quando a gente fala da importância desse jogo, é o seguinte, porque nesse caso aí, o Brasil hoje, se terminasse, estaria classificado, porque aumentou o número de vagas, hoje são 6 vagas para a América do Sul, mas o que importa é a qualidade do nosso futebol, né, Hugo? O Brasil, eu acredito, com a volta do Dorival Júnior na seleção brasileira, as convocações, o time que vai jogar hoje, provável escalação, a equipe do Brasil está muito assim, decidida a vencer a partida e acredito na vitória do Brasil hoje em Curitiba. Chuta um placar? 3-0 para o Brasil. Você está animado. Não, mas é o futebol que tem que ser. O Brasil vai agora reagir. 3-0 é coisa normal. O time, a seleção, o ataque do Brasil hoje, que o Luiz Henrique parece que joga, que é do Botafogo, o Rodrigo, enfim. O time, o Vinícius Júnior, esse é o ataque do Brasil. Você colocaria o Estevão? Na hora, até o Hendrick, se pudesse. Tá na seleção. Já que vai renovar, vamos renovar logo, né? Não, é a qualidade desses jogadores. Por que eles foram convocados? Porque são jogadores que têm qualidade de defender a seleção. Todos que estão na seleção lá não é para fazer turismo, lá é para jogar. Agora, não dá para jogar todos, mas eu colocaria o Estevão. Eu falei no Estevão, sabe, porque eu gosto muito de ver o Estevão jogar. É um garoto de 17 anos, está no Palmeiras, não é isso? Sim. É um cara que parte para cima. E ele aproveita da forma física dele, que é uma explosão danada, e eu gosto muito disso. Quem precisa se afirmar e não se afirmou até hoje na seleção é o Vinícius Júnior. Ele ainda não mostrou aquilo que ele joga no Real Madrid. Então precisa jogar, porque senão com o Dorival ele vai perder a posição. E é interessante você falar isso, porque até então a gente tinha a ideia de que o grande nome da seleção depois do Neymar seria o Vini Júnior. Seria o Vinícius Júnior. Mas não é ainda? Só que no futebol, Jorge, principalmente no Brasil, chamado a fila anda.
Se o Vinícius Júnior não andar, o Estevão, o Hendrick e outros, o Luiz Henrique vai passar por cima. A seleção brasileira é ali que é o palco de você desfilar e mostrar que é o melhor mesmo. Tem um jogador muito bom, mas assim, ele não é visto, não é badalado assim, que é o Rodrigo. O Rodrigo é esse jogador, é um bom jogador, mas no futebol, Jordevar, você sempre tem aquele jogador que às vezes ele não é aquilo tudo, mas ele é badalado, como você falou. E o Rodrigo, vou te dar um exemplo, o Andrade no Flamengo. O Andrade era o piano que carregava o Flamengo, mas quem que era a badalação? Claro que era o Zico, mas era craque também. Mas tinha Adílio na frente, tinha Tita, o Andrade, ninguém falava do Andrade, mas era a peça principal. Era o maestro. Era o maestro do Flamengo, e é sempre assim, né? Exatamente. Os inocentes pagam para os O Júnior chegou depois para fazer esse papel, né? Ali no meio de campo, que era lateral, passou pro meio de campo. Era lateral e foi ali para o meio. Enfim, craque, Jordevar. Ele joga em qualquer posição. Ele é comentarista, ele é jornalista, ele é apresentador. Aqui, ó. Temos um aqui do lado aqui chamado Jordevar. Não, craque é você. Nossa. O Pepeu Vargas, inclusive, está acompanhando lá. Quando nós falamos de craque, ele apontou o dedo para você. Ele é um vilanovense, profundo conhecedor de futebol, uma pessoa que daqui a pouco nós vamos mostrar uma direção dele numa reportagem especial mostrando as belezas de Goiás, né? Ele apontou para você. Não, o Pepeu tem aquela coisa do Vila. A seleção brasileira chama-se Vila Nova para ele, né? Ele não tem, assim, um discernimento daqueles jogadores além do Vila. É só o Vila Nova que é a seleção brasileira. O Pepeu tem uma parte muito interessante que a gente gosta de brincar com ele, porque ele é muito torcedor do Vila, mas ele ganhou uma camisa verde da esposa dele, né? E ele escondeu a camisa. Você sabe como que é? Nunca usou. Aquele chamado? Melancia. É? Verde por fora e vermelho por dentro. Abraço para o meu amigo Pepeu Vargas, que está sempre acompanhando aí o nosso futebol, o nosso programa Agora Goiás. E ele contribui, né? Com a qualidade desse programa. Não é isso? A contratação do Pepeu foi excelente para ter Não foi fácil acertar o salário. Mas ele é generoso, né? Ele ajuda. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você acha que agora, nessa fase, o Brasil pode deslanchar? Porque nós tivemos até agora, o Brasil teve 7 jogos, ele perdeu 3. Nós tínhamos um problema com Nós nunca perdemos tanto. O Fernando Diniz. O Fernando Diniz tinha até um apelido de professor Pardal, porque inventava muita coisa. Esses goleiros aqui andaram tomando tanto frango, tantas falhas, foi o Fernando Diniz que quis que o goleiro jogasse com o pé. Se o goleiro fosse bom com os pés, ele não ficava no gol, porque ele não gosta de ser goleiro, ele jogaria na linha. Ele jogaria ali no meio campo, centroavante, para fazer gol. E o Dorival é um cara que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de jogar com ele, né? Somos amigos, jogamos junto. Então o Dorival é um cara totalmente visionário no futebol. Com ele joga o melhor, com ele se o cara tá mal sai, e ele não inventa, ele faz o beabá do futebol. E com os jogadores que você vai ver hoje, a convocação já dele, a mudança que ele teve taticamente, o Brasil hoje, para mim, por isso que eu coloquei 3-0. Só um detalhe, tem 2 jogadores nessa seleção que eu acho que ele está errando nas suas convocações. Primeiro, o Alisson, goleiro. Não é goleiro mais para a seleção brasileira. E o tal do Paquetá. Esse é um jogador que tem outros grandes jogadores que mereciam. Esse você não levaria? Não, Paquetá e Alisson para mim. Quem que, por exemplo, está bem e que mereceria uma vaga na seleção brasileira hoje? Não, a escalação de hoje é porque você... Ou você já tem ali o a escalação do Brasil hoje está certo. Só o Paquetá, para mim, é no meio campo, ali da seleção, que para mim não é esse cara. Porque quem viu o Rivelino, quem viu o Gerson, quem viu o Rivaldo, quem viu o Kaká, quem viu, enfim... Estou falando da posição, porque a pessoa tem a mania de comentar o Rivaldo, o Ronaldo, o fenômeno. O Ronaldo era centroavante, o Rivaldo era meio esquerdo. Sim. Era meio campo, era totalmente diferente. Mas quem viu ali uma meiuca, o maestro, o cara que pensa, né? E ver um Paquetá hoje na seleção é muito difícil. É difícil mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Neymar está se recuperando, deve voltar logo. O Neymar ainda pode pensar em seleção brasileira ou está descartado? Descartado. Não, o Neymar não joga futebol mais. Esquece, né? O problema ele ganha dinheiro. O problema do Neymar aí, hoje, ele é um garoto propaganda. O que aconteceu rapidinho com o Neymar? O Neymar, a musculatura dele não é de um atleta profissional. Ele sara de uma contusão, fica 6 meses, 1 ano, volta e machuca de novo. Pode escrever o que eu vou te falar. Ele está treinando lá na equipe lá da Arábia Saudita, onde ele, né? Ele tem o contrato, mas ele não é mais um jogador profissional. Por quê? Porque ele não precisa do futebol mais. Então ele tem outras atividades além do futebol.
Tá certo. Ô, Hugo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais, né? Sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Às 11 horas, o Alegre Esporte com Daniela Mello, Hugo Duarte, Renato Sobrinho, aguardo por você. Esse aí é time campeão, viu, gente? Obrigado ao Hugo comentando aqui da seleção brasileira. Vamos torcer que o Hugo acerte esse placar 3-0. Seria um bom resultado para a gente começar a voltar a confiar, a gostar do futebol brasileiro, né? Agora vamos falar de educação. A educação de Goiás alcançou o top no IDEB, nos anos iniciais do ensino fundamental. O programa do governo estadual Alfa Mais, voltado para a melhoria da leitura, teve um papel muito importante nessa conquista. E os detalhes você vai ver na reportagem do Jean Diego Luiz. Não quis só ficar na minha biblioteca, fui para o jardim e se encantou com os insetos. Esta é a Amelinda, aluna do primeiro ano da Escola Municipal Ari Ribeiro Valadão Filho, instituição que é parceira do estado de Goiás por meio do programa Alfa Mais. O Alfa Mais é um programa em regime de colaboração com os 246 municípios. É o estado prestando esse serviço também para os municípios. Nosso governador diz que nós hoje não temos aluno de rede estadual e nem aluno de rede municipal, são todos alunos goianos. Com a ajuda do programa, no ano passado a rede de ensino do 1º ao 5º ano alcançou nota 6,3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Esta escola participou de cursos e recebeu os materiais didáticos do programa estadual. Tivemos formação, eu enquanto gestora, coordenação, os professores e também a gente conseguiu, com essa formação, trabalhar um material estruturado que o Estado nos enviou. Os livros do Leia e também o kit de livros literários, que ajudou com que tudo aquilo que a gente viu na formação fosse concretizado na sala de aula através desse material estruturado. O governo de Goiás já investiu mais de 58 milhões de reais no programa. Já foram distribuídos mais de 350 mil kits de livros didáticos complementares, além das formações continuadas de gestores e professores. A professora Amanda revela que aproveita bastante o material em sala. Para as atividades em sala, para a alfabetização, porque assim, as histórias infantis elas são essenciais no processo de alfabetização. Então, assim, foi um material que chegou em boa hora e que contribuiu bastante com o nosso trabalho. Gente, vou falar agora de um quadro que a gente sempre gosta. Aliás, eu adoro esse quadro, que chama-se Belezas de Goiás, muito bem produzido e que a gente mostra o que Goiás tem de melhor, não é isso? E agora é hora da gente mostrar esse quadro para você. O destino da nossa equipe de reportagem é um município que já ganhou até o título estadual de Cidade das Cachoeiras. Não é para menos. Estamos falando de Caiapônia, que fica exatamente a 330 quilômetros aqui de Goiânia, na região oeste do estado. Nós vamos conferir essa reportagem que teve a direção do Pepeu Vargas e a reportagem da Ravena Carvalho. Voltamos no tempo ao chegar em Caiapônia. Logo na entrada, olha o que vimos. Ele, o carro de boi. Esse meio de locomoção, que é o mais antigo do país, faz parte até hoje da vida dos moradores da região. Agora é hora de pegar a estrada, aquela de chão batido que levanta poeira, para apreciar os pontos turísticos do município. Acompanhados por um guia nativo, nosso primeiro destino foi a Cachoeira Santa Helena, que exige identificação de cada turista que chega, já que a área é particular. Infelizmente, a gente teve casos, como a Cachoeira Santa Helena, de ter sido interditada justamente pelo acesso indevido, pela degradação, pelo número excessivo de pessoas sem consciência. Então, como que a associação hoje ela opera dentro dessa cachoeira? Ela mantém o local limpo, organizado, a fauna já retorna para aquele lugar, não tem mais lixo e as pessoas que visitam, ela tem a segurança de estar sendo monitorada, a gente tem número de pessoas por dia para estar visitando o atrativo
e todas as normas e responsabilidades que a gente passa através da associação e dos condutores. Depois disso, seguimos por mais alguns quilômetros, admirando a bela paisagem de um cerrado preservado. O colorido das flores, a bicharada e até uma arara azul que parecia nos esperar para aquela pose perfeita para um clique especial. Pronto, chegamos. E de cara, o Rio Santa Helena nos impressiona com suas águas cristalinas. Nosso percurso agora será caminhando por uma trilha tranquila e leve. São só 500 metros até a cachoeira. E quando ela aparece, olha que espetáculo! Águas de tons azuis, queda de 4 metros de altura, temperatura branda e um poço maravilhoso para banho. O lugar é tão incrível que do lado de cima, andando mais um pouquinho, só 5 minutos apenas, temos o encontro do Córrego dos Anjos com o Rio Santa Helena. A mudança de temperatura é interessante. De um lado a água é fria e do outro bem morninha. O atrativo fica a 78 quilômetros do centro de Caiapônia. Estamos aqui na região Chapada das Emas, que é no sudoeste de Goiás, no município especificamente de Caiapônia, onde é o terceiro em área territorial do estado de Goiás. Nós temos mais de 40 cachoeiras catalogadas aqui em nosso município. A 36 quilômetros da cidade, vale a pena conhecer também 2 outras belíssimas cachoeiras que ficam bem próximas uma da outra. Com 50 metros de altura e uma queda d'água em forma de véu, a Cachoeira da Abóbora é de trilha moderada, curta e chama atenção pela exuberância da água em tom esverdeado. Já para os adeptos de rapel, a Cachoeira Samambaia é a opção. São 54 metros de altura e um paredão de queda livre. Aqui na Cachoeira das Abóboras, gente, tem que ter um preparo físico em dias, porque para descer foi até um pouco tranquilo. Agora, para subir, o esforço é redobrado. Só que vale a pena, porque diante da paisagem que nós vimos lá embaixo, com certeza, todo esforço é válido. Na volta para a cidade, conhecemos outro cartão postal. Na serra, formações rochosas esculpidas pela natureza mexem com nossa imaginação. O lugar ganhou o nome de Morro do Gigante Adormecido. Atualmente existem mais de 16 mil habitantes em Caiapônia. Na divisão administrativa de 1911, o município aparece com o nome de Rio Bonito, topônimo alterado definitivamente por um decreto de lei assinado em 31 de dezembro de 1943. Como tinha Rio Bonito no Rio de Janeiro e não poderia ter topônimos iguais, aí mandaram tirar Rio Bonito, daqui de Goiás, que era a cidade mais nova do que o Rio Bonito carioca lá. Um fato curioso e até interessante na história de Caiapônia é que a cidade foi distrito de 2 municípios, primeiro da cidade de Goiás e posteriormente de Rio Verde. Caiapônia e Rio Verde eram distritos de Goiás Velho. Aí, em 1869, Rio Verde foi emancipada, Caiapônia foi junto com Rio Verde, passou a ser distrito de Rio Verde, em 1869. Antes disso era Goiás. E aí, em 1873, apenas 4 anos depois, aqui foi emancipado. Aqui chamado Torres do Rio Bonito, que é o nome do nosso livro, Torres do Rio Bonito, e a comarca do Rio Coxim. Na mesma lei que criou o município, criou também a comarca.
Visitar Caiapônia é um convite e tanto para se reconectar com a natureza, mergulhar em sua história centenária e apreciar a hospitalidade da cidade que ganhou do governo de Goiás o título de capital das cachoeiras. Maravilha, né, gente? E com essa reportagem bonita mostrando o que Goiás tem de melhor, a gente encerra o nosso programa nessa sexta-feira, mas segunda a gente volta no mesmo horário, ao vivo, aqui na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2. Gente, um grande abraço para você, bom final de semana. Macaco. O Morro do...